Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículo do 31 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem os ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas a multidões. Nunca lhes falava sem usar parábolas, para que se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus continua anunciando o reino de Deus, comparando o reino de Deus contando parábolas. A parábolas é colocar as coisas do reino de Deus para que as pessoas entendam naquilo que é corriqueiro no seu dia a dia. Todas aquelas pessoas e nós compreendemos o que é a semente da mostarda, como ela é pequena e quanto ela cresce depois que ela é plantada. Nós também conhecemos o processo de se fermentar o pão, de fazer o pão, que é preciso colocar o fermento junto com o trigo, esperar que a massa cresça e dali levar o pão ao forno para ser assado. Assim é o reino de Deus quando Jesus anuncia para cada um de nós, usando as parábolas. Por isso que o profeta dizia: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. É o próprio Cristo que vem de Deus, o Filho de Deus, que vem nos revelar a graça de Deus, o amor de Deus, a infinitude do reino de Deus. É o próprio Cristo, é o próprio Deus que se revela a cada um de nós. Por isso, meus irmãos, a graça das parábolas para que nós tenhamos um pleno entendimento. Jesus vai dizer em outras passagens do Evangelho anteriores a esses versículos que Jesus contava em parábolas para que aqueles sábios não entendessem, ouvindo, não escutassem, vendo, não enxergassem, porque de Deus quis revelar o reino de Deus aos pequenos, não aos estudiosos, aos soberbos, aquelas pessoas que conhecem tudo. Não, através de Jesus a revelação está completa. Nada mais precisa ser revelado. Jesus nos mostra tudo como é a face de Deus, como é o reino de Deus, como é a realidade do reino de Deus na vida de cada um de nós. Tudo se completou. Os profetas existiram antes de Jesus anunciando esse Deus, anunciando esse Cristo que viria revelar esse Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Depois de Jesus, cessaram-se os profetas. O último foi João Batista, que anunciou o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Portanto, meus irmãos, que nós abramos os nossos corações para a graça de Deus, para que a graça de Deus possa penetrar as nossas vidas e que nós possamos ser transformados. Assim como aquela semente pequena da mostarda é plantada na terra
que nós também, com a nossa fé, que muitas vezes é pequena, através da graça, do cuidado, do amor de Deus tem por cada um de nós, essa fé pode crescer, pode se transformar numa árvore frutífera, numa árvore que produz os frutos para o reino de Deus. Assim como o pão, que é o trigo que é solado quando não tem um fermento, quando não se deixa o tempo para que ele possa crescer, assim somos nós, precisamos crescer na fé a cada dia. É assim que Cristo apresenta as graças do reino dos céus. Muitas vezes o reino está no meio de nós, não conseguimos perceber. Por isso que o reino de Deus é pequeno, mas quando abrimos os nossos corações para a graça de Deus, Ele toma conta de tudo. Ele transforma as nossas vidas para que nós possamos verdadeiramente contemplar a magnitude do reino de Deus, a magnitude do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.